Eu me chamo Francesco Forgione. Hoje vocês me conhecem como São Padre Pio. Nasci em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, e tive a graça de ser batizado logo no dia seguinte. A minha família me permitiu crescer também num ambiente de oração. Eu tinha um amor por Jesus Eucarístico, um desejo de oração, a devoção a Nossa Senhora, aos anjos, aos santos, e aos 12 anos eu fui crismado. Quando criança, tinha algumas dificuldades na escola, e um professor meu até achava que era por conta de tantas orações, que eu gostava de passar algum tempo em oração. Mas eu fui percebendo que muito depois eu entenderia que era a situação de vida dele que me incomodava. Ele era um sacerdote que havia deixado seu ministério e seguiu dando aulas. E aquilo me incomodava porque parecia que ele não estava vivendo a vontade de Deus. Quando depois de ordenado, eu teria a oportunidade de administrar a ele os sacramentos, os últimos sacramentos da sua vida. Isso me trouxe grande alegria. Havia um frei franciscano, Frei Camilo, que sempre visitava a minha família e me encantava com a presença dele, com a consagração de vida dele. E um dia começou a despertar em mim o desejo de ser padre. E ele perguntava se eu não gostaria de seguir esse caminho. E eu brincava com ele, só se tiver que usar barba, que eu gostava da barba do frei. Falei com os meus pais que eu queria ser padre, mas eles diziam que era muito difícil, tinham que levantar muitos investimentos para custear os meus estudos, mas eu insisti, porque via essa vontade de Deus, queria ser capuchinho. E um dia falei com a minha mãe, e ela disse que faria o possível. Meu pai até teve que ir para as Américas trabalhar para ganhar um pouco mais de dinheiro. Quando eu estava para sair de casa com os meus 15 anos para seguir esse caminho, a minha mãe dizia que o coração dela estava despedaçado, mas que era para eu não pensar no sofrimento dela, e sim na vontade de Deus para a minha vida. Entrei para o convento, fiz o meu noviciado, e após o retiro de noviciado recebi o hábito, e recebi esse nome, de Pio, Frei Pio. Durante essa minha caminhada de vida religiosa, tive alguns problemas de saúde. E muitas vezes me vi com enxaquecas, crises de asma, bronquite, umas doenças misteriosas. E os meus superiores até cogitavam que eu mudasse até do convento para o convento de Santa Elia, para ver se melhorava um pouco. Meus familiares até cogitaram que eu fosse para casa e ficar um tempo, mas os meus superiores haviam decidido apenas que eu mudasse de convento. Muito tempo depois eu entenderia com o meu diretor espiritual que essas enfermidades me preparavam para aquilo que o Senhor me chamava, a me unir a Ele no sofrimento, na cruz, para corredimir com Ele. Essa experiência foi marcando muito a minha vida. Quando eu fui ordenado, em 10 de agosto, lá na igreja, lá em Benevento, eu dizia para Jesus, eu lembro-me bem dessas palavras, Jesus, meu alento. Hoje, de mãos trêmulas, elevo-me um mistério de amor para que possas ser sempre para o mundo, unido a vós, caminho, verdade e vida. Que eu seja para vós um sacerdote santo e uma vítima perfeita. Cada missa que eu celebrava é como se fosse a minha primeira missa. Mas, nesses tempos da minha vida, também ocorria no mundo a Primeira Guerra. Estourou então a Primeira Guerra Mundial. Fui convocado, mas como as avaliações viam, eu não tinha tanta saúde, porte físico, habilidade para as armas. E aí, mesmo ali, fui servindo em atividades muito simples. Meus superiores me colocavam para algumas limpezas, cuidados dos doentes. Fui me identificando muito com os sofrimentos das pessoas que encontrava. Mas ali também me incomodava muito as blasfêmias, as coisas que eram conversadas, e via que aquilo ofendia profundamente a Deus.
mas isso também era a permissão de Deus para que crescesse em mim o horror ao pecado. No Hospital da Santíssima Trindade, enquanto eu servia, eu via os sofrimentos das pessoas e buscava aliviá-los. E aquilo também seria inspiração, porque muitos anos depois viria a inspiração de fundar um hospital, que seria o alívio do sofrimento. Devido à minha debilidade física, os meus superiores dos serviços do Exército me liberaram para que eu fosse me cuidar. Fiquei 7 meses no convento de Santana e depois fui transferido para São Giovanni Rotondo, que era no convento Santa Maria das Graças. Ali eu ficaria por 51 anos, ou seja, até a minha morte. E só sairia dali uma vez, para a tomada de hábitos da minha irmã Graziela em Roma, a congregação de Santa Rita. Partilho também com você uma grande graça. E falar dela, de Nossa Senhora, é uma grande alegria para mim. Desde pequeno, eu vivi algumas experiências com Nossa Senhora, que era minha mãe, e também com o meu anjo da guarda. Sinceramente, eu achava quando era pequeno que todo mundo vivia isso, mas depois o meu diretor me explicaria que eram favores divinos que me eram concedidos. E eu até muitas vezes pensava, eu queria ter uma voz suficientemente forte para incitar os pecadores a amar Nossa Senhora. Mas confesso também para vocês, escutava Nossa Senhora, via, conversava com o meu anjo, mas por diversas vezes também o maligno me perturbava, com suas vozes e ameaças. Quando os meus filhos espirituais chegaram a me perguntar que herança eu poderia deixar para eles, eu dizia que era o rosário, o amor a Nossa Senhora. O rosário é uma grande arma contra as tentações e as ciladas do demônio, e também um caminho para chegar ao coração de Jesus e amar cada vez mais a Maria. Maria, a grande esperança no meu coração. Ela me ajudava também a entender a vontade de Deus. E o meu santo anjo, que eu falava, ele muitas vezes me ajudava a dormir, meditando, pensando no paraíso, e algumas vezes ele também me despertava para que eu pudesse levantar e rezar. Também ele me ajudava com os favores divinos de até mesmo entender ou até mesmo antever algumas coisas que estavam escritas em cartas dos meus filhos espirituais ou do meu diretor espiritual, porque muitas vezes o demônio tentou até mesmo apagar as coisas que ali estavam escritas. E até me ajudava a traduzir algumas coisas que estavam escritas em francês. É um grande amigo. E acho que você também deve ter intimidade com seu anjo da guarda. Não sei se já quando penso nos favores divinos, pude olhar para a minha vida e ver o quanto meu diretor espiritual me ajudou a entender alguns dons. As pessoas às vezes até me perguntavam se eu fazia milagre. Eu apenas dizia, só sou um frade que reza. Se Deus quer fazer, Ele faz. Instrumento eu sou nas mãos dele. Mas fui identificando com o meu diretor que algumas coisas aconteciam que eu não explicava. Alguns dons, entendimento de algumas línguas, até mesmo conhecer um pouco mais os corações dos meus filhos espirituais, dos penitentes que vinham e até mesmo alguns pecados que me eram revelados. Mas isso tudo eu entendo como da benevolência de Deus, para cuidar dessas almas. Alguns filhos espirituais chegavam a dizer que era um pouco severo, mas isso era a forma como Deus me ajudava a encontrar um caminho para que aquela alma se convertesse, saísse do pecado. Alguns passavam um tempo depois e logo voltavam arrependidos. E isso era grande alegria ao meu coração. Esses favores divinos também me custavam grandes lutas contra o demônio, contra mim mesmo. E muitas vezes o demônio ele se passava, por diversas formas. Ou de uma moça jovem, ora ele vinha, disfarçado do meu anjo da guarda, mas eu sempre invocava o nome de Jesus, o nome de Nossa Senhora,
para livrar-me dessas grandes ciladas do maligno. Mas não vamos falar muito dele, não. Tem algo que eu gostaria muito de partilhar com vocês, que foi o dia 20 de setembro de 1915. Eu estava numa cabana, rezando, solitário, né? Num lugar, num cômodo. E senti uma dor muito forte. Uma dor que era lancinante. As minhas mãos queimavam, ardiam, os meus pés doíam, e o meu coração também ardia, o meu lado abrasava. Fui vivendo aquilo em Deus. 3 anos depois, no mesmo dia, 20 de setembro, estava após a celebração da missa em ação de graças, e a mesma realidade se apresentou a mim. Só que agora aquelas chagas que pareciam invisíveis, que eram dores que eu sentia, as 5 chagas de Jesus, estavam visíveis em mim. Humilhação por ver que Deus estava se utilizando de uma carne tão fraca, mas ao mesmo tempo a alegria de saber que o meu Senhor se unia à minha carne. Dia 22 de setembro de 1968, eu celebraria a minha última missa. E como eu dizia, cada missa era celebrada como se fosse a minha primeira, mas essa seria como a primeira e a última. No dia seguinte, por volta de 2h30 da manhã, seria o meu último suspiro nesta terra, porque já estaria indo para o céu. Será uma grande alegria ao meu coração. Eu morreria tendo nos lábios os nomes Jesus, Maria, Jesus, Maria, meus grandes amores. E então, em 2002, seria a minha canonização. E muito feliz por poder continuar no céu fazendo bem nesta terra. Costumava dizer aos meus filhos espirituais: farei mais bem a vocês no céu do que na terra. E hoje continuo a interceder por cada um de vocês. Ouçam um pouco o testemunho desses meus filhos espirituais. Olá, eu me chamo Maria das Graças, sou membro aliançada à comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém e hoje venho partilhar com você sobre o meu santo de devoção, São Padre Pio. Em 2005, eu passei por uma situação bem exigente, de muitas perseguições, calúnias, e eu já fraca, né? Já me entregando mesmo, já não tinha mais forças para lutar. Em oração, pedi a Nossa Senhora que me recomendasse um santo, pecador como eu, porém que lutou e em tudo fez a vontade de Deus. E até então só Nossa Senhora era minha santa de devoção. E o Senhor me fez memória da canonização em 2002 de São Padre Pio, que quando eu assisti pela televisão, eu me encantei com o rosto, com o olhar, com o sorriso, eu me simpatizei com ele. E foi então que, fazendo essa memória, eu fui buscar conhecer um pouco mais sobre a vida de Padre Pio e encontrei na vida dele alguns sinais das situações que eu estava vivendo. E então, de 2005 para cá, São Padre Pio é o meu primeiro amigo no céu. Eu, a todo momento, todos os dias mesmo, eu peço a intercessão dele, o cuidado dele. Quando a situação aperta demais, eu chamo São Padre Pio e é maravilhoso, porque você sente que ele está com você. São Padre Pio cuida mesmo, né? Como ele mesmo disse, ele estará na porta do paraíso, esperando até que o último filho espiritual dele entre no céu. E ele cuida muito, ele foi um homem de muita luta contra o inimigo, pelas almas. A preocupação dele pela salvação de cada alma, isso é um exemplo que ficou para mim. O amor a Nossa Senhora, a oração ao terço,
recorrer ao anjo da guarda, porque até então eu fazia a oração ao anjo da guarda esporadicamente, e ele recomenda mesmo, né, que se recorra ao seu anjo da guarda a todo momento. Então, São Padre Pio é um meu amigo no céu. Para mais curiosidades sobre a minha vida, basta continuar assistindo esse vídeo. Não esquece não, hein? Ativa aí o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos.